Panorama do mercado com abs, as principais notícias de 11 de fevereiro. Começamos com a divulgação do resultado mais importante do dia, que é o payroll de janeiro, em que haverá o relatório sobre os dados das adições de emprego em janeiro e também dos dados do desemprego nos Estados Unidos, que certamente é um dado fundamental para que nós saibamos os rumos da política monetária nos Estados Unidos. Lembrando que o Fed aguarda um dado mais fraco para que pense em cortar juros. Se o resultado chegar em linha, mais ou menos com a expectativa do mercado, a tendência é que haja a manutenção da taxa de juros sem cortes à frente. Lembrando que tudo isso depende da situação do desemprego, do ganho das horas trabalhadas, como é que vem esse resultado, se houve aumento ou não. Tudo isso vai determinar os futuros da política monetária nos Estados Unidos e por isso que esse é o dado mais importante. Lembrando que se houver um resultado fraco, abre-se o caminho para novos cortes de juros e o Kevin Hassett, que é do Conselho Nacional Econômico, já fez uma declaração essa semana tentando minimizar os dados, o que parece ser uma antecipação de um resultado bem fraco. Além disso, ontem tivemos as vendas de varejo e elas vieram fraco também. Isso preocupa um pouco porque havia uma expectativa de que as vendas fossem mais fortes, principalmente pela sazonalidade do final do ano, e não foi isso que aconteceu. O resultado veio um pouco. Foi uma surpresa, veio um pouco abaixo da expectativa e veio o chamado flat, né? Resultado flat, que não houve nenhum aumento expressivo e isso já pode ser um sinal também de que a atividade em geral está arrefecendo e temos também um aumento bem acentuado do inadimplemento do cartão de crédito e aquele inadimplemento mais longo, aquele que está acima de 120 dias. Então, também é outra preocupação. Uma notícia da Bloomberg hoje mostra que chegamos a um dado bem alto em relação aos dados históricos, e isso também é mais um fator para causar preocupação. E claro, os policymakers, e aí principalmente a autoridade monetária, está atenta a todos esses dados, e isso certamente repercute na, na elaboração das medidas de política monetária. Vamos ainda falar um pouquinho da rotação setorial, essa rotação que continua acontecendo, as empresas de software sofrendo. Ontem tivemos uma divulgação de uma nova startup que lançou uma ferramenta de otimização tributária. E aí as empresas do setor de financials que tem ligação com gestão de fortunas sofreram muito. Então, por exemplo, a Schwab caiu muito. Quem é da área acredita que é uma punição exagerada, um sell-off exagerado ao preço, que não tem o menor sentido que uma startup que lance uma ferramenta dessa possa afetar receitas e lucros de uma Schwab, por exemplo, que é uma gigante, né, a maior empresa de custódia dos Estados Unidos, uma grande corretora. Então, quem é do meio, até ontem assistia a uma análise desse movimento, fala que não tem o menor cabimento, que a gente está assistindo mais ou menos um chamado Halo Effect, um movimento em que os traders e investidores estão correndo, estão fugindo para setores que não estão sujeitos à inteligência artificial, como consumer staples, industrials e outros setores que a inteligência artificial não consegue atingir, até parte de alimentação. Seriam, na verdade, movimentos defensivos de pânico, realmente, com agora qualquer lançamento de inteligência artificial que possa ser uma ameaça a empresas de software que há pouco tempo eram empresas queridinhas, né? Empresas que eram favoritas dos investidores porque eram asset light, tinham alta margem de fluxo de caixa, tinha a margem bruta muito elevada, enfim, eram empresas consideradas muito seguras e agora, na verdade, agora estão vistas como empresas que têm o seu modelo de negócio totalmente ameaçado. Essa correção da Schwab me chamou a atenção, até vou analisar nos próximos dias para que eu veja se há realmente uma oportunidade de alocação, porque parece que realmente que esse temor não faz sentido. Realmente agora a gente está numa situação em que qualquer notícia desse tipo afeta. Vamos continuar então com a análise. O Bitcoin teve uma notícia agora da Bloomberg falando que houve um aumento de alocação de grandes players, chamado whales, do Bitcoin, que isso poderia ser um sinal indicativo de que há uma recuperação no preço. Me parece ainda muito precoce qualquer análise desse tipo, continua caindo, então pessoas que tenham exposição a criptomoedas devem ficar atentas, porque a correção continua. Essa notícia
de que alguns players grandes entraram, mas também há notícias de que muitos outros players estão com a necessidade de liquidar ativos, principalmente bonds e outros ativos, para fazer frente a posições alavancadas. Então, ainda é uma situação muito incerta. O ouro segue realmente ali estável, acima dos 5 mil dólares a onça Troy. E agora vamos aguardar também, o ouro pode ter algum impacto em relação a esses dados do desemprego, em razão da conexão com a política monetária, mas segue forte. E aquela notícia da China que eu comentei na segunda-feira, que tinha orientado a diminuir a Treasury no balanço, inclusive dos bancos, ainda continua repercutindo bastante e realmente pode ser outro fator que reforce esse movimento de alta do ouro. Tivemos resultado ontem da Robinhood, a Robinhood que é uma empresa também de corretagem, corretora principalmente para a geração Z, que tem toda uma interface bastante convidativa por meio de um aplicativo e foi um sucesso na pandemia. Teve um resultado que levou à queda da ação, a ação tá bem elevada, talvez tenha sido a maior alta de 2025, se eu não me engano, e agora sofre uma correção que é natural. Vamos falar um pouquinho da China. A China divulgou o CPI veio em 0,2 ano contra ano, desacelerou, e o PPI, que é o preço para o produtor, teve deflação, era a inflação de 1,4, que o mercado esperava 1,5, então deflação um pouco menor, mas ainda assim esse cenário mostra que o governo chinês provavelmente vai ter que fazer incentivos fiscais e talvez até o PBOC, do aspecto de política monetária, também vai ter que incentivar mais na economia, porque os dados mostram a fraqueza do consumo, do mercado interno, doméstico, e a China provavelmente vai ter que agir com mais estímulos, então é isso que o mercado aguarda. Lembrando que o Yuan passou aquela barreira do sete renminbi por dólar, então também parece que há uma postura mais receptiva em relação à possibilidade de valorização do Yuan perante o dólar. Então, tudo isso são fatores que o investidor deve prestar atenção. E lembrando que o Trump vai à China em abril e pode ter algum desenrolar. Também o Scott Bessent disse que há contínuo trato diplomático entre os países e que isso é fundamental até para o arranjo das políticas econômicas de cada país. Temos ainda, em relação ao Japão, alguns desdobramentos em relação à leitura ainda do mercado em relação a vitória da Sanai Takaichi, a eleição que levou a maioria esmagadora no parlamento, e isso continua impulsionando as ações do Nikkei. E falando agora um pouquinho de Brasil, houve de novo a renovação das máximas, o Ibov fechou em 186 mil pontos, Itaú sobe 3,34, Vale 1,96, Petro 1,83, dólar abaixo de 5,20, ainda a repercussão daquela emissão soberana do Tesouro, captou 4,5 bi em dólar, com spread de 2,2% em cima da Treasury, o yield mais ou menos 6,40, eu tinha visto 6,30, agora eu vi hoje de novo falando de 6,40 e um bi, aí, né, 3,5 foi para o yield de 10 anos e depois um bi para vencimento em 2056 com yield em torno de 7,30, que é um spread mais ou menos de 2,45% em cima da Treasury. Houve uma grande demanda pelo bonde do governo brasileiro, e isso abre um sinal de que talvez empresas brasileiras possam captar em dólar. Então, talvez haja um aquecimento também da emissão de bonds no exterior para investidores que são mais conservadores e têm capital no exterior. Eu conheço alguns que gostam de comprar bonds lá fora, no capital que está dolarizado, então pode abrir uma janela interessante. Às vezes pega uma empresa bem conservadora brasileira com rating bom, consegue ter um spread interessante em dólar lá fora. O IPCA veio em 0,33, que foi divulgado ontem, 4,44 em 12 meses, e o Focus já prevê um fechamento de inflação em 2026 mais baixo do que o esperado, em 3,97, portanto, abaixo dos 4%, que é interessante. E o Galípolo, no evento ontem, também reforçou a cautela e a queda gradual dos juros no Brasil. Um ponto que eu queria enfatizar de alguns estudos que eu tenho feito e analisando também a opinião de outros investidores, gestores, é o fato de que parece que já há um valuation bastante esticado, bem elevado para as empresas que compõem o índice, o Ibov, principalmente as principais empresas do índice, aqui eu me refiro Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco, os grandes players que compõem o grosso do índice, parece que já estão com valuation bem esticado, bem elevado,
e esse fluxo que não para de ingressar e que vem direto nessas empresas, porque já entra comprando o índice, parece que vai em algum momento ser interrompido, talvez corrigido com mais força, ou ao menos para que haja uma dispersão desse capital para as empresas menores, empresas domésticas, que estão com valuation mais atrativo. Então fica o alerta, muitos investidores já estão comentando isso, Petrobras está cara, Vale está cara, Itaú muito caro, então muita atenção do investidor, porque se achar que vai continuar surfando essa onda, historicamente os valuations dessas empresas está bem elevado e por isso a atenção que deve ocorrer. E o outro fato interessante é que mesmo, como eu já falei várias vezes aqui, os fundos de ações brasileiros que têm essa abordagem de investimento em valor estão performando abaixo do índice. Mas isso é natural pelo fluxo que está entrando sem olhar muito bem a qualidade dos ativos, simplesmente entra um fluxo para o índice. É natural que numa segunda onda e terceira onda haja uma análise mais qualitativa e aí esses fundos, os chamados FIAs brasileiros, seja long only, long biased, tendem a se beneficiar muito pelo stock picking, pela seleção das ações. Eu, como investidor, tenho alocação, sou cotista em vários fundos de ações, gosto de várias casas e acompanho a análise que essas casas fazem e particularmente penso que se esse fluxo para emerging markets persistir, esses fundos agora nessa onda que vai ter uma granularidade maior, uma análise mais detalhada, eles vão se beneficiar disso. Claro que eles subiram junto, deixaram um pouco aí na mesa, mas é natural, não dá para tentar ficar toda hora performando melhor que o índice, não é esse o jogo é do retorno absoluto, pelo menos é a maneira como eu vejo, e temos excelentes gestoras no Brasil, então vale a pena ficar de olho e, claro, eu particularmente ainda tenho uma visão mais positiva com China, as empresas de tecnologia chinesas, pela discrepância de valuation e pelo incentivo governamental ao desenvolvimento de inteligência artificial no país. Tem ótimas formas de se alocar lá na China, com boas empresas, então também fica aí o meu comentário, continuo bastante otimista com as empresas chinesas e nos Estados Unidos tem esse medo de rotação, mas os grandes players ainda continuam bem interessantes, apesar do temor do capex elevado das big techs e agora até da emissão de dívida que o Google fez, até em moeda estrangeira, para fazer uma captação visando ao capex que foi declarado de 185 bi, mas ainda assim eu tenho uma visão bastante positiva em relação às big techs. Há uma preocupação desses movimentos circulares, de investimentos circulares, principalmente na OpenAI. Esse caso da OpenAI, inclusive hoje eu vou gravar um vídeo no YouTube para comentar um pouco o risco que a OpenAI pode ser para todo o setor que está voltado a GPUs e setor de nuvem também, como a OpenAI pode ser um problema para Nvidia, para Amazon, para Microsoft principalmente. Esse é um vídeo que merece bastante atenção. Vou fazer um vídeo hoje sobre isso para o YouTube. Então esses são os principais eventos do dia. Espero que você tenha gostado da minha análise. Realmente o foco todo está no payroll para que possamos entender os rumos da política monetária nos Estados Unidos. Qualquer novidade eu volto nas minhas redes, @RafaelAbismusa, no TikTok, Instagram, LinkedIn. Claro que o nosso carro-chefe é YouTube, subindo vídeos diariamente, não deixe de acompanhar por lá também. E qualquer outra novidade, voltamos por aqui também. Um abraço, um ótimo dia.